Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, da nossa querida casa, que é o Lar do Amor Cristão, desejando que todos estejam bem. Se houver alguém que está com o som um pouco baixo, talvez regulando no próprio aparelho ele possa aumentar, tá? Então, informando que essa reunião está sendo gravada, né? E as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão, oficial, e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. A tela que nós podemos ver aí se refere à cesta básica, que o lar distribui mensalmente, e ali estão todos os itens que compõem essa cesta, e também as formas que podem ser usadas para colaborar com a formação dessas cestas, tá? Quem desejar pode colocar a água para ser fluidificada, e os pedidos de vibrações, cursos, os grupos de estudo, estão todos relacionados, cada um tem sua divisão lá no site do Lar do Amor Cristão, que é o www.lardoamorcristal.org.br. Acessando ali, você vai ter todas as informações, né? E lembrando que nessa semana, os cursos e os grupos de estudo retornam à atividade normal, tá? E também um recado que o pessoal lá da organização nos pede, que é o Brechó Solidário, que vai ocorrer agora no dia 15 de agosto, não nessa semana, na semana que vem, nós vamos ter o Brechó Solidário, lá com itens muito bons, de boa qualidade. Esperamos ali a presença de vocês para a gente poder colaborar um pouquinho com a organização da casa, tá? Então, muito obrigado, esses eram os recados da noite. E hoje nós vamos continuar estudando as epístolas de Paulo aos Romanos, e hoje o assunto será: e não vos conformeis com este mundo. Quem vai fazer a apresentação para nós vai ser a nossa querida Diná, depois a Lete fará as vibrações, e agora, para iniciarmos, eu vou convidar aqui o Roberto Burato, para ele fazer uma leitura para nós aqui. Por favor, Robertão. Pode abrir seu microfone, por favor. Aberto. Ótimo. Antes de iniciar essa leitura, eu queria agradecer a Diná pelo convite. Fiquei muito lisonjeado com isso. Muito obrigado, Diná. A leitura de hoje é o texto de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Está no livro Coragem, Espíritos Diversos. Você e nós, espíritos eternos. Estamos hoje no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disto, permaneçamos convencidos de que a base da nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos.
Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, quando, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos convencidos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação ou ascensões, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Esta era a mensagem. Muito obrigado, Robertão, por participar aqui do nosso Evangelho, com essa leitura. Agradecemos. E agora convido a todos a nos acomodarmos da melhor forma, nos tranquilizarmos, deixando de lado nossas preocupações do dia a dia, e assim unindo em pensamento com o Mestre Jesus, ele nos conduzindo até Deus nosso Pai, onde podemos agradecer esta oportunidade bendita, a oportunidade bendita do aprendizado, e que possamos, através desse aprendizado, nos melhorar, evoluir moral e espiritualmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim iniciamos o Evangelho com tua bênção, Divino Mestre. Muito bem, agora vamos convidar aqui nossa querida Diná, que vai fazer a apresentação do Evangelho da noite, do estudo da carta desta noite. Muito obrigado, Diná, por participar. Boa noite. Boa noite a todos. Eu é que agradeço por poder participar mais uma vez do Evangelho dessa casa. Agradeço ao Roberto pela leitura, muito obrigada. E nós vamos falar, como o Ângelo já disse, um pouquinho sobre Romanos 12, 2, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como já vimos, Paulo, quando ele não podia estar nas cidades onde haviam as igrejas que pregavam os ensinamentos de Jesus, ele escrevia epístolas, que eram aquelas cartas dirigidas a todos os frequentadores dessas igrejas. De modo geral, essas epístolas elas eram para levar palavras de conforto, fé, amor, paz, harmonia aos novos convertidos. Esses novos convertidos eram, em sua maioria, judeus e gentios. Gentios são aqueles povos que não eram judeus, né? Que estavam abraçando o cristianismo. Mas era difícil para eles abandonarem de vez os velhos hábitos. Os judeus, ainda muito presos aos rituais, principalmente sacrifício de animais
e a circuncisão. Já os gentios ainda se apegavam a outros deuses, fora o fato de haver muitas divergências entre eles, gerando conflitos, brigas, discussões. Então, as cartas de Paulo ajudavam a acalmar os ânimos e a focar no estudo dos ensinamentos de Jesus. Roma era uma cidade importante naqueles tempos. Ela era o epicentro do mundo, mas era também conhecida por sua imoralidade e corrupção, com muitas tentações que influenciavam os novos cristãos. Nessa epístola aos Romanos, Paulo fala da necessidade da transformação moral e intelectual de cada um e os incentivava a buscar por uma nova maneira de pensar e agir, mais alinhada com o amor e caridade, procurando mantê-los bem longe das tentações. Diz a epístola: não vos conformeis com esse mundo. Aí o mundo, o que significa aí? O mundo aqui, ele pode ser uma referência ao conjunto de valores e padrões de comportamento baseados no egoísmo, materialismo, na busca por prazeres imediatos, que acaba por afastar as pessoas do bom caminho. E diz também a epístola: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, então, Paulo nos convida a uma renovação profunda e completa na forma de pensar e de sentir. Ele aconselha a abandonar as más inclinações, os vícios, e a passar a cultivar virtudes como humildade, paciência, fraternidade e caridade. Aí a gente se lembra de Mateus, lá no capítulo 9, nos versículos 16 e 17, em que Jesus usa duas parábolas para explicar a transformação. Uma fala de remendar uma roupa velha com tecido novo, o que causaria um rasgo, né? Rasgaria a roupa ainda mais. E a outra parábola, ele fala sobre colocar o vinho novo em odres velhos, que isso também arrebentaria os odres. Aí, nesse caso, Jesus enfatiza que é necessário um novo odre, uma nova forma de pensar e viver para poder receber as novidades do seu ensino e do reino de Deus. Discernir a vontade de Deus, diz Paulo. A vontade de Deus, então, é a busca pela felicidade, pelo progresso espiritual, nosso progresso espiritual. Ao renovar-nos mentalmente, tornamos-nos mais aptos para compreender esta vontade, que nada mais é que a prática da caridade, da justiça e da paz. Resumindo, lá em Romanos, então, 12, 2, ele enfatiza a importância da nossa reforma íntima. Olha que interessante, né? A gente nunca ouviu falar nisso aqui dentro da doutrina, né? Reforma íntima. Através da prática do bem e do bom caminho para uma vida feliz e plena. Essa epístola, ela foi escrita, há 2000 anos atrás, né? E como que ela pode ser tão atual? Como ela pode servir tanto para nós hoje em dia? Parece até que ela foi escrita há alguns dias. Também, nesses dias, nós somos sempre chamados à transformação, a nos transformar, a transformar o nosso modo de agir, a melhorar a nossa conduta. Mas essas mudanças, geralmente, elas não acontecem de um dia para o outro. Às vezes, elas levam várias encarnações.
Nós temos um livro, no livro Aprendendo com os Espíritos, de Luiz Rodrigues da Cruz, ele nos fala que a nossa marcha evolutiva pela eternidade devemos compulsoriamente reencarnar nos mundos físicos, mas não devemos nos prender excessivamente à vida mundana. Emmanuel nos ensina que a nossa passagem pelo mundo material é um aprendizado. Emmanuel sempre enfatiza isso. A nossa passagem pelo mundo material é uma escola. Vamos sempre encontrar o bem e o mal. E, com o tempo, vamos aprendendo a discernir o que é cada um, descobrindo a verdadeira finalidade da reencarnação. Luiz Rodrigues da Cruz, ele também nos diz que o Espiritismo, como terceira revelação, determinada por Deus, veio trazer novas luzes para o espírito encarnado, que somos nós, permitindo que tenha uma visão mais clara, objetiva, em relação à sua condição de espírito imortal, filho de Deus, e destinado por ele a atingir a perfeição espiritual através da integração em suas leis de sabedoria, lei do amor. E termina dizendo assim: cabe-nos, portanto, empregar o melhor de nossos esforços no trabalho incessante de renovação no campo das ideias e dos sentimentos, a fim de que o aprimoramento progressivo nos conduza à comunhão com o Pai. E essa foi a nossa lição de hoje. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos fechar nossos olhos. Pensar na nossa reforma íntima. Vamos permanecer unidos em tranquilidade. Vamos nos ligar a um só pensamento, com o único objetivo de doarmos o que há de melhor em nós: carinho, compreensão, alegria, para podermos mudar a nós mesmos e ajudar nossos semelhantes. E sentindo essa paz e o amor que nos envolve, vamos exteriorizar nossas energias em benefício daqueles que necessitam mais que nós. E assim vamos vibrar para o nosso mundo, o nosso planeta, principalmente nos lugares onde existem conflitos. Vamos vibrar para que a paz esteja sempre conosco, para que ela floresça. Vamos vibrar para esta casa que nos acolhe e nos dá sustentação. Vamos vibrar para todas as instituições que trabalham para o bem, pelos nossos familiares, parentes, amigos, desafetos, vizinhos e todos aqueles com os quais temos contato no nosso dia a dia. Vamos vibrar pelas crianças e pelos jovens no sentido de seguirem os caminhos retos da vida. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, pelos que se detêm nos vícios em geral, e especialmente aqueles que se ligam a drogas, ao álcool, ao jogo. Vamos vibrar pelos nossos governantes e pelos governantes de todos os países para que eles governem com justiça, com responsabilidade e amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho sobre a face da Terra, pela paz e a fraternidade para todos os corações. Vamos vibrar para que todos nós possamos cada vez mais aprender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. E assim, com o nosso pensamento elevado, vou passar a palavra para a Arlete para que ela conclua as vibrações. Muito obrigada. Então, nesta
Nessas vibrações de amor, vamos agora. Oi? Estão me ouvindo? Então, tá bom. Sim, Sim, estamos. Então, nessas vibrações amorosas, eu vou pedir a vocês, neste momento, uma licença para nós vibrarmos pelo nosso companheiro, o Tadeu, que está internado no Hospital 9 de Julho, para que amanhã a sua cirurgia corra tudo bem, que ele seja bem assistido pelos nossos mentores e pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, guiando a mão dos médicos que vão operá-lo. E assim, com este amor, com esta energia, nós vamos adentrando os nossos lares, trazendo para dentro da nossa casa a luz, a paz e o amor de Jesus. Vamos iluminando todos os cômodos da nossa casa, neste momento, começando pelos nossos quartos, retirando as formas pensamentos, as mágoas, as tristezas, recolocando uma energia de amor, de união e de paz. Continuando a visita pela nossa casa, vamos à nossa cozinha, onde temos o nosso alimento a ser preparado e aquele alimento que já está preparado. A água com a qual nós cozinhamos, preparamos esses alimentos, possam receber neste momento os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. Vamos agora pedindo também que os nossos mentores visitem a casa dos nossos vizinhos, que cada um possa receber nesta noite aquilo que está mais necessitado, seja na saúde, na harmonia, no emprego, aquilo que eles têm mais necessidade. Que os nossos mentores possam também retirar dos seus lares algum irmãozinho que esteja por acaso ali e encaminhá-lo para a sua regeneração no plano espiritual. E agora nós vamos recebendo na nossa sala os nossos familiares, colocando-os num grande círculo, e este círculo está sendo unido através de um laço fluídico de amor, de paz e de união. Que cada um do nosso familiar possa receber nesta noite tudo aquilo que ele tem necessidade. E que ela se estenda também para todos aqueles amigos que nos pediram vibrações. Que eles também possam receber aquilo que eles estão necessitando neste momento. E assim, nós vamos nos despedindo destes familiares e nos sentando confortavelmente. E esta luz que vem do alto penetra no alto da nossa cabeça, iluminando todas as nossas células cerebrais, e ela vai descendo lentamente pelo nosso sistema nervoso central, percorrendo toda a nossa coluna, até a ponta dos nossos pés. Agora esta luz retorna para a nossa fronte e vai descendo lentamente
até a nossa garganta, todo o nosso aparelho fonador. Parte cardíaca, a respiratória, agora para a nossa parte digestória. Todos os órgãos da parte digestória. Para os nossos rins, todo o sistema renal, para o nosso intestino, e para o nosso sistema reprodutor. E agora nós vamos pedir aos nossos mentores que fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, que aí seja depositado tudo o que necessitamos, tanto para o nosso refazimento da nossa saúde, do nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim nós agradecemos a oportunidade de trabalharmos nesta seara bendita. Obrigada aos nossos mentores, a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos permitem levar aos nossos afetos a palavra de amor que Jesus nos deu há tanto tempo atrás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Diná, muito obrigado, Roberto, por abrilhantarem o nosso Evangelho. Estejam sempre conosco. Muito obrigada.